Finalmente a Copa do Mundo acabou, ainda bem que não foi a Argentina que ganhou, né? E hoje a gente termina a nossa série também, inspirada na Copa do Mundo, essa série que nós temos chamado de A Copa da Vida, rumo à eternidade. Então, por favor, abra comigo a sua Bíblia na passagem que nós vamos estudar hoje, Apocalipse capítulo 20. Nós vamos ler dos versos 11 até o 15. Apocalipse, capítulo 20, do 11 até o 15. A palavra do Senhor diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos orar, queridos. Deus bendito, nós te agradecemos, porque o Senhor nos deu o grande privilégio de estarmos reunidos aqui na casa do Senhor nessa noite. Obrigado, Deus, porque esses louvores que nós cantamos, de fato, eles expressam aquilo que está guardado nos nossos corações. Obrigado porque, enquanto o mundo inteiro, inclusive nós, paramos para acompanhar uma Copa do Mundo de futebol, nós também, ó Deus, podemos parar e olhar para o Senhor na caminhada da vida, na Copa da vida, e entender que a nossa vitória já está garantida. O nosso capitão já ergueu a taça. A igreja do Senhor Jesus é vitoriosa. E agora, quando lemos aqui sobre o último capítulo da história, sobre a final que decidirá a história, mas que já está decretada, nós pedimos ao Senhor que nos dê a compreensão dessa palavra. É um texto, ó Deus, difícil de entender, mas, sobretudo, ele é um texto que pode ser pesado para os nossos corações. O que nós te pedimos, ó Deus, é discernimento do Espírito Santo. Pedimos a leveza da presença do Senhor a ser manifestada na vida de cada um dos que aqui estão nessa noite. Para que essa palavra, ó Deus, possa ser compreendida e, uma vez compreendida, essa palavra possa ser guardada para ser praticada para a glória do Senhor. Nós te agradecemos, Deus, por essa série que nós caminhamos aqui ao longo dessas últimas semanas, e poder ver, ó Deus, o quanto o Senhor usa, como o próprio Jesus usou metaforicamente figuras, imagens e cotidiano, para nos ensinar a riqueza da palavra do Senhor. Obrigado porque nesses dias nós aprendemos, ó Deus, implicações daquilo que significa seguir a Jesus, sermos discípulos de Jesus. Mas que nessa noite ainda, o Senhor venha de encontro aos nossos corações e pastoreie as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então é isso. Durante semanas, o mundo inteiro acompanhou esses jogos. Mesmo aqueles que não gostam de futebol, acabam se envolvendo, torcendo. Alguns sofrem, comemoram. Há aqueles que gostam da questão mais estratégica, discutir escalação. Há aqueles que reclamam do juiz. Existem aquelas pessoas que fazem de conta que entendem de futebol, e expectativas são criadas. Mas hoje, finalmente, a final chegou e talvez
esse seja um dos motivos, além das férias, de parte do nosso rebanho não estar presente aqui. Mas o que significa, irmãos, é o seguinte: afinal ela é interessante. Talvez você tenha assistido parte desse jogo ainda hoje. Não especificamente porque ela seja o jogo mais importante que vai decidir quem vai ser o campeão, mas é algo solene, porque literalmente acabou a Copa do Mundo de 2026, não vai ter mais nenhum jogo depois de hoje, não vai ter nenhum pênalti, não vai ter mais nenhuma prorrogação. Essa foi a única Copa do Mundo de 2026 e ela está encerrada. Não há mais uma próxima rodada, não há outro caminho. Aquelas seleções que tentaram corrigir-se ou que porventura podiam se recuperar ao longo de um campeonato mais longo, não podem fazer isso na Copa do Mundo, porque depois da final não se há mais continuidade desse torneio, desse campeonato. O que é interessante, irmãos, é que o resultado, de uma forma ou de outra, ele fica para a história. As pessoas ainda vão se lembrar por muito tempo que essas duas seleções disputaram esse jogo, o placar que ficou e algumas formas com que essa final ela se desdobrou. Mas uma coisa é interessante: a história ela pode contar o que aconteceu aqui, mas o torneio ele se encerra aqui. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque a palavra de Deus, do texto que nós lemos, ela nos apresenta uma final incomparavelmente maior. Apocalipse capítulo 20 nos leva para uma cena muito mais séria do que a final de um torneio, do que a final de uma Copa do Mundo. João, ele vê o encerramento da história humana. É literalmente a última partida da história humana, da Copa da Vida. Dessa série que nós vemos falando, a gente veio comentando sobre ela aqui, irmãos. É interessante porque João, olhando esse encerramento, ele está contemplando algo cósmico, porque é o fim deste mundo como nós o conhecemos. É justamente o que está diante dos seus olhos, como num telão, como uma torcida parada assistindo por um telão, a final de um jogo. João está literalmente diante dessa cena, vislumbrando a final da história. O texto bíblico diz que ele viu aqui um trono, diz que ele viu aqui mortos ressuscitados, diz que ele vê aqui livros abertos, e ele vê aqui, irmãos, uma sentença que não será revista. Por isso eu orei dizendo que esse é um texto difícil. Essa passagem traz para nós um texto que ele é duro e não tem como adoçar o que João está vendo aqui, irmãos. Existem passagens da Bíblia que consolam o ferido, existem passagens da Bíblia que despertam o sonolento, existem textos da Bíblia que enxugam lágrimas daqueles que choram, outros textos trazem outras aplicações. Mas, irmãos, olhem para mim. Esse texto, ele arranca máscaras. É isso que esse texto faz. Ele arranca máscaras. Existem momentos em que Deus nos chama para perto dele e ele fala assim: não temas. Hoje pela manhã, na exposição do pastor Vitor, foi isso que nós ouvimos. Mas aqui, irmãos, a grande questão é a seguinte: Deus nos coloca diante do trono, ao lado do apóstolo João, e ele pergunta: você está preparado? Você está preparado? A pergunta não é quem venceu a Copa da Vida. A pergunta aqui é outra: quando a história terminar, onde é que você vai estar? Essa é a pergunta que emana desse texto. Irmãos, o Apocalipse, como a gente aprendeu no domingo passado, ele foi escrito pelo apóstolo João para algumas igrejas que viviam sob forte pressão política, debaixo de grande pressão religiosa e cultural do Império Romano. Os cristãos daquele momento histórico, irmãos, estavam tentados a pensar que o imperador César estava no controle, que a igreja estava sendo destruída, que a igreja estava sendo derrotada.
Ele está começando, os cristãos daquela época estão começando a acreditar que os perseguidores iriam vencer, que a fidelidade a Cristo seria inútil, que a igreja seria massacrada, seria destruída. Daí então, Deus o toma em espírito e o traz à sala do trono, à presença de Deus. Meus irmãos, é por isso que o livro do Apocalipse é o livro da revelação. A palavra Apocalipse significa isso, revelação, é o véu que foi tirado, são as cortinas do céu abertas para mostrar que as coisas não eram como estavam parecendo ser. Que a igreja não estava derrotada como estava parecendo estar. Que os cristãos não seriam aniquilados e destruídos como estava aparentando que seriam. Roma parecia forte, mas Roma não passaria. Os imperadores pareciam soberanos, mas eles morreriam ao longo da história. A igreja parecia fraca, mas essa igreja, aparentemente fraca, triunfaria, porque as portas do inferno não poderiam prevalecer sobre ela. Cristo parecia rejeitado pelo mundo, mas João vê que Cristo está nada mais, nada menos do que assentado no trono, reinando à direita de Deus Pai. Então, irmãos, o tema central do livro é a vitória de Cristo e de sua igreja. Se você puder resumir o que fala, do que trata o livro de Apocalipse, esse é o tema: a vitória de Cristo e de sua igreja. E vitória sobre quem? Nessa grande final da Copa da Vida, sobre quem que Cristo e a igreja estão vencendo? Sobre Satanás e todos os seus agentes. Se hoje foi Espanha e Argentina, meus irmãos, naquele dia é a igreja do Senhor, o Senhor, Satanás e os seus agentes. Cristo, ele é apresentado aqui, irmãos, repetidamente como vencedor. E repetidamente aparece aqui no livro de Apocalipse que todos os seus adversários serão finalmente derrotados. É por isso que esse é o tema da nossa reflexão. Essa final que decidirá a história para sempre. Nos versículos anteriores desse texto que a gente leu, se você puder conservar a sua Bíblia aberta, isso é muito importante. O que é narrado aqui é que Satanás, ele é definitivamente derrotado. E uma vez que ele é derrotado, ele é lançado também no lago de fogo. Então ele é aprisionado ali para sempre, ele é aniquilado para sempre, ele é vencido para sempre. Não haverá outra final, não haverá outra batalha, não haverá outro momento, não haverá outro juízo final, esse é o final. Mas agora, irmãos, a cena muda. A partir do texto que nós lemos aqui, João, ele não está vendo mais batalha como ele viu nos versículos anteriores. João, ele não está vendo mais exércitos. João, ele não vê mais resistência, ele vê apenas o trono. O conflito terminou. Jesus e a sua igreja venceu a grande final da história. Agora, meus irmãos, começa o julgamento. Depois de Apocalipse 20, do verso 11 ao 15, o que a Bíblia nos mostra é que vem agora os novos céus e a nova terra. Então, se você prestou atenção, esse texto aqui, ele está exatamente entre o fim do velho mundo, marcado pelo pecado, e o início da nova criação, como fruto da graça salvadora e restauradora do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Apocalipse 20, repito, do verso 11 ao verso 15, o texto que nós lemos, ele está numa ponte entre o final do velho mundo como nós o conhecemos, o mundo quebrado por conta do pecado, e a nova criação restaurada por conta da vitória, da graça do nosso Salvador Jesus. Então, a verdade central desse texto é simples, irmãos. A ideia central dessa passagem é muito simples, mas mais uma vez eu vou dizer, ela é terrível. A ideia central desse texto é terrível. O ponto aqui é o seguinte: Cristo julgará
todas as pessoas com perfeita justiça, e somente os que pertencem a Ele escaparão da condenação eterna. É disso que esse texto está tratando. Cristo ele vai julgar todas as pessoas com uma justiça perfeita, e somente aqueles que pertencem a Ele vão escapar da condenação eterna. Então o que a gente encontra nessa passagem, meus irmãos, são 3 realidades que ninguém vai conseguir evitar. 3 realidades nessa grande final da história, que ninguém vai conseguir evitar, e é isso que João está vendo, e uma vez que ele vê isso, ele registra, e agora ele está contando para nós. A primeira realidade que nós vemos aqui, ela é encontrada no verso 11. E aqui o verso 11 nos mostra, irmãos, que a final da história será presidida pelo juiz absoluto. Olha na sua Bíblia mais uma vez. João está dizendo: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Chama a atenção aqui, irmãos, que João, ele começa pelo trono, e ele não faz isso por acaso. Acompanhe o raciocínio, por favor, isso aqui é muito importante. João, ele está vendo um monte de coisa nessa cena, nessa final. Ele não começa pelos mortos que ele está vendo, ele não começa pelos livros que ele está vendo, ele não começa pelo lago de fogo onde o Satanás foi lançado, mas ele começa por aquele que governa. Meus irmãos, isso aqui é interessante porque o mundo gosta de viver como se não houvesse trono algum. Daí ter se popularizado tanto entre adolescentes, jovens, homens, mulheres, adultos, a vida é minha e eu faço o que eu entender com ela. Ninguém tem nada a ver com isso. Talvez você nunca tenha ouvido alguém dizer isso, né? Mas algumas pessoas dizem assim em alguns momentos da vida. Mas irmãos, o mundo não aceita um governo, um trono, um regente, um juiz, um rei. Como se cada um pudesse ser o seu próprio rei, como se o bem e o mal fossem apenas opiniões, como se a gente pudesse fazer da vida o que a gente quisesse e depois desaparecer, sem prestar conta para ninguém. Mas existe um trono. E alguém está assentado nesse trono. O que João está vendo aqui, irmãos, não é um símbolo vazio, nem é uma figura abstrata, não é uma ideia de justiça. O que João está vendo aqui é o Deus vivo, o Deus que é santo, mas um Deus que é pessoal. E João diz que esse trono é, qual que é o adjetivo que ele usa aí? Dá uma olhadinha. Grande. E talvez a gente possa imaginar assim um cadeirão, né? De vez em quando aparece no shopping, você vai lá no shopping, tem uma cadeira bem gigante para você subir e tirar foto, aí depois tem uma bem pequenininha assim. Não é um trono grande naquele sentido, de muito material. É um trono grande, irmãos, porque não existe autoridade acima dele. É um trono grande porque é um trono todo poderoso. Não há nenhum tribunal que pode rever a decisão desse trono. Diante desse trono, nenhum advogado pode encontrar brecha, nenhum testemunho falso vai confundir, nenhuma influência vai pressionar, nenhum poder terreno vai poder dizer diante desse trono: ó, tem cuidado com esse aí. Ó, esse aí é meu protegido. Olha, ninguém vai poder fazer isso, nem o presidente da FIFA. Meus irmãos, diante desse trono, o presidente da FIFA e o Gandula, eles têm o mesmo tamanho. Diante desse trono, o rei e o mendigo têm a mesma importância. O famoso e o desconhecido estarão lado a lado. Diante desse trono, o homem que foi aplaudido por multidões e aquele que ninguém conheceu vão estar diante do mesmo juiz. Esse trono é grande, porque não há nada e nem ninguém maior do que ele. Mas continue acompanhando o texto, porque diz que esse trono tem um outro adjetivo. É um trono grande, mas ele é também branco.
Óbvio que isso é um símbolo de pureza. Aqui na terra, irmãos, os julgamentos, eles são marcados por limitações, e nós sabemos disso. Pessoas inocentes, elas podem ser condenadas. Culpados podem sair livres. Existem erros na justiça, que não deveria, mas há. Existe corrupção, existe interesse. Mas, meus irmãos, naquele dia, não haverá nada disso. A sentença de Deus será tão santa que ninguém poderá acusá-lo de injustiça. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar assim: mas Deus, o Senhor não sabia de tudo. Deus, o Senhor não conhecia o outro lado da história. Deus, o Senhor não sabia o que o outro fez. Não vai poder dizer que Deus exagerou, que Deus foi severo demais. O próprio diabo, o próprio pecado estarão sem argumentos na presença de Deus. Mas olha só, João vê esse trono grande, esse trono branco, e o texto continua: de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Meus irmãos, isso aqui é impressionante. A criação não suporta a manifestação plena do juiz divino. Esse mundo que parecia tão firme, tão permanente, tão impressionante, ele desaparece na presença desse santo juiz. Meus irmãos, nós precisamos pensar nisso aqui. As coisas pelas quais tanta gente vende a alma, nesse dia, não terão nenhum valor, elas vão desaparecer. O dinheiro, o poder, o prestígio, o corpo bonito, a influência, o patrimônio, o título, a fama, a carreira, a profissão, nada diz que o céu e a terra fugiram da sua presença. Tudo aquilo que parecia enorme, irmãos, vai parecer pó diante desse trono grande. Hoje as pessoas, nós sabemos, elas vivem para serem vistas. As pessoas dos nossos dias, elas querem ser reconhecidas, elas querem que o nome delas cresça, elas querem acumular alguma coisa que dê sensação de permanência, de existência perene. Mas, irmãos, quando Cristo se assentar para julgar, João mostra para nós aqui que o palco do mundo vai ser desmontado. Só vai restar uma coisa: o trono. E você vai estar diante dele. Eu estarei diante desse trono. Mas existe algo mais, irmãos, que nós precisamos lembrar. O juiz que estará aqui nesse trono é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que irônico, irmãos. O mesmo Jesus que foi colocado diante de Pilatos, colocará agora Pilatos diante de si. O mesmo Jesus que foi esbofeteado, julgará os homens que zombaram dele. Aquele que recebeu uma coroa de espinhos aparecerá agora em glória com uma coroa de ouro. Na primeira vinda, os homens o julgaram, irmãos. Na sua volta, ele julgará os homens. Isso muda, ou pelo menos deveria mudar, a maneira como nós vivemos aqui. Na final da Copa do Mundo, toda a atenção está ali no campo. Milhões hoje, no mundo inteiro, acompanharam cada movimento daqueles jogadores. Mas, irmãos, quando a partida termina, o estádio esvazia, as luzes se apagam, a estrutura é desmontada, aquele lugar agora permanece silencioso. No julgamento final, irmãos, não apenas as luzes de um estádio
serão apagadas. O palco inteiro desse mundo vai dar lugar ao trono de Deus. O céu e a terra vão fugir da sua presença. E esse texto, sem dúvida, ele faz perguntas muito poderosas para os nossos corações. Afinal de contas, irmãos, você e eu, nós vivemos diante de quem? A nossa vida tem sido vivida diante de quem? Diante da família? Diante da igreja? Diante das redes sociais? Diante das aparências? Ou diante daquele que conhece os nossos corações? Talvez, irmãos, a gente consiga esconder o nosso pecado das pessoas. Talvez ninguém saiba. Talvez a nossa imagem continue ainda intacta diante dos homens, diante da sociedade. Mas o que João vê aqui, irmãos, nos mostra que não existe pecado secreto para Deus. Não existe conversa apagada nas redes sociais, não existe quarto fechado com a porta fechada, não existe pensamento escondido, não existe motivação disfarçada. O trono, meus irmãos, já deveria mudar nosso modo de viver hoje. Não amanhã, não no dia da partida final, hoje. Então existe alguma coisa que você precisa confessar hoje para o Senhor? Existe alguma área em que porventura o seu coração esteja brincando com Deus? Existe alguma mentira mantida por muito tempo? Alguma aparência religiosa cobrindo um coração distante? Meus irmãos, nós não temos que esperar ficar diante do trono para nós levarmos a santidade a sério. Nós temos que viver hoje diante do olhar do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós temos que confessar o nosso pecado, irmãos, enquanto ainda existe graça do Senhor sobre as nossas vidas. Nós temos que corrigir os nossos caminhos, irmãos, enquanto ainda há tempo. Nós não temos que esperar o trono para levar a sério a santidade. E é exatamente essa a primeira realidade que João vê e nos mostra nessa final da história. Haverá um juiz absoluto. A segunda verdade, irmãos, que nos é apresentada, a segunda realidade que nos é apresentada nesse texto, é que ninguém ficará fora do tribunal desse juiz. Versos 12 e 13 nos mostra que, afinal da história, julgará todas as pessoas com perfeita justiça. Essa é a segunda realidade que João nos mostra aqui. Afinal da história, julgará todas as pessoas com perfeita justiça. Parece que houve uma pequena queda, mas está tudo certo. Olha só, João dizendo: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Chama atenção aqui, irmãos, João ele vê as pessoas que já haviam morrido. Os grandes e os pequenos, adultos e crianças. João está dizendo aqui que o mar vai entregar os seus mortos. A morte e o além vão entregar os seus mortos. É outra coisa que ele diz aqui. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai desaparecer diante de Deus nesse dia. As pessoas costumam às vezes dizer também assim: morreu, acabou. Tem que aproveitar essa vida. Morreu, acabou. Só tem essa vida mesmo. Aqui Deus está dizendo para os mortos: levante-se e vem cá.
Aquele corpo que se desfez, irmãos, será chamado à presença de Deus. Aquele que foi sepultado, aquele que morreu afogado, aquele que desapareceu no mar, aquele que foi esquecido pelos homens, todos comparecerão diante do trono do Senhor. Então a morte não é fuga. Tem gente buscando esse recurso aí muito nos nossos dias. A morte não é fuga para ninguém. A morte não é o final de nada. Não adianta. O túmulo não é esconderijo. O texto aqui, irmãos, diz que os grandes e os pequenos estão diante do trono. E isso destrói a nossa mania de medir pessoas por posição, por importância. Grandes e pequenos aqui podem ser adultos e crianças, podem ser os famosos e os anônimos, todos estarão diante do trono do Senhor. Aqui alguns são tratados como se valessem muito, outros como se não valessem quase nada. Mas, irmãos, naquele dia, no último dia, a Bíblia diz que todos estarão de pé diante do mesmo Deus. Naquele dia estarão ali os juízes da terra. Naquele dia estarão ali o réu, o patrão, o empregado, o pastor, o membro, o crente antigo, o crente novo, o visitante, o homem respeitado, a mulher ignorada. Não haverá um sequer que não estará ali diante do trono do Senhor. E aí o texto faz uma progressão interessante, inclusive, porque João narra aqui que ele vê livros abertos. Se você puder acompanhar, você vai conseguir entender melhor, porque ele fala de duas categorias de livros aqui. Primeiro ele vê livros abertos. Primeira coisa, então, que livros são esses que João está vendo? Obviamente a gente não precisa imaginar aqui papel e tinta. É uma imagem, mas essa imagem mostra que Deus ele não esquece. É como se fossem bancos de dados aqui, ok? É como se fossem arquivos aqui que foram guardados na nuvem. Essa é a ideia daquilo que João está vendo. Está falando da onisciência de Deus, é a memória de Deus que é perfeita, os registros de Deus que não falham. Esses livros então mostram, irmãos, que a sentença ela será pública, ela será objetiva e ela será justa, porque o texto diz que cada um será julgado segundo as suas obras. Misericórdia, aqui que o arminiano samba. A gente tem que ser cuidadoso nesse texto, porque a Bíblia não ensina em nenhum momento que a salvação é pelas obras. Vamos lembrar lá de Paulo aos Efésios, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas aqui agora o texto diz que cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Sim, mas não está dizendo, irmãos, que cada um vai ser salvo porque foi suficientemente bom. Ninguém vai comprar o céu, a salvação, por caridade, por boas obras. Ninguém vai compensar pecado com religião. Sim, a Bíblia ensina que nós somos salvos somente pela graça, mediante a fé, naquilo que Cristo fez naquela cruz. E aí talvez a sua pergunta seja, então pastor, por que as obras aparecem aqui? Porque as minhas obras e as suas obras revelam o nosso coração diante de Deus. E esse é o ponto. As nossas obras vão mostrar, irmãos, a quem é que nós pertencíamos nessa vida. É isso que João está vendo e está mostrando para nós aqui. As nossas obras vão mostrar naquele dia o que nós verdadeiramente amávamos. As nossas obras vão mostrar se a nossa fé era viva ou apenas discurso. Se a gente vivia aquilo que a gente professava ou se a gente apenas botava uma máscara. Nós não somos salvos pelas obras, mas uma fé que nunca produz obras não é uma fé salvadora. É a grande questão que Tiago vai tratar no seu livro. A fé sem obras é morta, ela não existe.
Então, irmãos, não é uma questão de frequentar a igreja, de ser membro de igreja, de se batizar, não é questão de dizer que você crê em Deus ou achar que você está indo para o céu, a questão é você vive isso. Verdadeiramente as suas obras, os frutos demonstram que árvore que você é. É o ponto que João está falando aqui. Naquele dia, irmãos, Deus não vai examinar apenas o que nós fizemos diante das pessoas, nas reuniões da igreja, nos cultos. Naquele dia, os livros das nossas obras serão examinados de acordo com aquilo que nós fizemos, quando ninguém via. As palavras que nós usamos, quando quase ninguém estava escutando. A maneira como nós tratamos quem não podia oferecer nada de bom para nós, de oportuno para nós. O que nós fizemos com os recursos financeiros que Deus colocou nas nossas mãos? Como é que nós tratamos o nosso cônjuge em secreto, em casa, no carro? O que os nossos filhos viram acontecer dentro de casa? As oportunidades de fazer o bem que tantas vezes nós ignoramos, as conversas onde tantas vezes nós vencemos no argumento, mas destruímos alguém. Deus vai ver naquele dia, irmãos, a bondade feita sem aplauso. Deus vai ver naquele dia as orações feitas em secreto. Deus vai ver naquele dia, irmãos, a hipocrisia que foi escondida ou a fé que verdadeiramente foi vivenciada. Tudo será trazido à luz. E sabe de uma coisa, irmãos? Isso aqui deveria nos assustar. Deveria não. Isso aqui deve nos assustar. Porque tem muita gente achando que ser cristão é ser membro de igreja. É ir na igreja uma vez no domingo e ir na igreja de vez em quando. Que ser cristão é dizimar. Que ser cristão é crer na teologia reformada. Eu exponho esse texto, irmãos, com um coração extremamente pastoral. Preocupado com a minha vida, inclusive, preocupado com a minha família, com os meus filhos, minha esposa, preocupado com a igreja que o Senhor me confiou para ser pastor. Tudo será trazido à luz. Isso aqui tem que nos assustar, irmãos. Sabe aquele insight que às vezes a gente toma? Aquele susto, e que às vezes a gente fala assim, o que eu estou fazendo com a minha vida? Esse texto tem que fazer isso aqui com a gente hoje. O que você está fazendo com a sua vida cristã? O temor do Senhor não é um defeito da fé. Pelo contrário, é o princípio da sabedoria. Mas pela graça de Deus, João continua olhando essa cena, e agora ele menciona no texto um outro livro, que ele fala assim, ainda outro livro. Que livro que é esse? O livro da vida foi aberto. Graças a Deus, irmãos, esse livro muda tudo. Porque os livros das obras mostram como nós vivemos. O livro da vida mostra a quem nós pertencemos. O livro das obras mostra como você vive. Mas o livro da vida mostra de quem que você é, a quem que você pertence. Quando termina uma Copa do Mundo, ficam registradas ali para os anais da história as estatísticas. Gols, assistências, cartões, as vitórias, derrotas, pênaltis, desempenho, artilharia. Mas existe, irmãos, um registro mais importante. Quem conquistou a taça da Copa do Mundo de 2026? Aqui, no último dia, as obras elas serão examinadas, as minhas e as suas. Mas a pergunta decisiva vai ser a seguinte: o seu nome consta ali no livro da vida do Cordeiro?
é justamente aqui o fiel da balança entre a vitória e a derrota. O seu livro, o seu nome consta no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, a esperança do crente não é que as nossas obras sejam perfeitas, que os nossos registros, os livros das nossas obras sejam aquela belezura. Não, não é. E a gente não vai conseguir, ainda que tenha que lutar, sim, para sermos melhores para Deus a cada dia. Mas a nossa esperança, irmãos, é que Cristo tenha escrito o nosso nome no livro da vida dele. A nossa esperança, irmãos, não está no livro das nossas obras. A nossa esperança está no Cordeiro que tem o livro da vida nas mãos. Não é na nossa performance, não é na nossa reputação, não é na nossa tradição presbiteriana, não é em ter sido criado dentro de uma igreja, não é em ter um cargo na igreja, não é em conhecer a doutrina. Essas coisas não podem substituir, irmãos, a nossa união com Cristo. Porque é possível a gente estar perto da igreja e estar longe do dono da igreja. É possível a gente conhecer a linguagem dos crentes e não conhecer a voz do bom pastor. É possível cantar sobre graça, como nós cantamos aqui hoje, irmãos, e ainda assim confiar nos nossos méritos, na nossa justiça própria. A pergunta que fica é simples: você pertence a Cristo? Eu não estou perguntando se você já levantou a mão em algum culto. Eu não estou perguntando se você já foi batizado. Eu não estou perguntando se você é membro. Eu não estou perguntando se a sua família é cristã. Eu não estou perguntando se as pessoas pensam que você é crente. Eu estou perguntando: você verdadeiramente já foi alcançado por Cristo? Houve verdadeiramente arrependimento na sua vida? Houve fé? Existem frutos de uma nova vida sendo gerados diariamente na sua vida? O livro da vida, meus irmãos, não é uma lista de pessoas perfeitas. Não. O livro da vida é a lista daqueles que foram redimidos, foram comprados, foram resgatados, gente lavada, gente perdoada, gente que caiu, mas gente que foi levantada, gente que não tinha justiça própria e recebeu a justiça de Cristo. É por isso, irmãos, e somente por isso, que o julgamento das obras não humilha apenas os perdidos. O julgamento das obras também enche os salvos de gratidão. Porque quando os livros forem abertos, vai ficar muito claro que se o nosso nome estiver ali naquele livro da vida, foi tão somente, apenas e tão somente, pela graça do Cordeiro Jesus. Então, irmãos, o que é que os livros das obras da sua vida estão registrando nesse momento? Nesse ano de 2026, que arquivos estão subindo ali para a nuvem, que registros estão ficando ali para os anais da eternidade. O que naquele dia será lido sobre você nessa etapa da sua vida que você está vivendo agora? A sua profissão de fé está correspondendo à sua vida no dia a dia? A sua vida secreta está confirmando ou está negando aquilo que você canta aqui no culto? O modo como você trata a sua família confirma verdadeiramente que Cristo governa o seu coração? São perguntas, irmãos, que sim, chega a doer. Elas incomodam. Eu sei que às vezes essa não é a mensagem que muitos de nós gostaríamos de ouvir.
Mas a palavra nos faz um convite da graça aqui hoje. É nos examinarmos, irmãos, à luz do Evangelho. É nos encorajar a não confiar apenas, eu sou daquela igreja, eu sou membro daquela igreja, eu vou naquela igreja. Não, isso não basta. Não confie na sua membresia. Não confie apenas porque um dia você foi batizado. Não confie apenas no seu conhecimento teológico ou doutrinário. Irmãos, não confie apenas em ter crescido na igreja. Pergunte: eu pertenço verdadeiramente a Cristo? E pertencendo a Cristo, irmãos, pergunte: eu tenho vivido como alguém que pertence verdadeiramente a Cristo? Primeira realidade que João está vendo aqui na final da história é que haverá um juiz absoluto. A segunda realidade que ele vê e nos mostra aqui agora é que ninguém vai ficar de fora do seu tribunal. A terceira realidade que ele vê, irmãos, e nos conta, está aqui dos versos 14, verso 14 e 15. A final da história confirmará um destino eterno e irreversível. A final da história confirmará um destino eterno e irreversível. Parte desse bloco diz assim: então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Se você conseguiu acompanhar bem o raciocínio, irmãos, o texto ele chega agora no ponto mais difícil. É um clímax aqui. A morte e o inferno são lançados no lago de fogo. Isso aqui, meus irmãos, significa que o último inimigo vai ser destruído. Literalmente, João está vendo a morte morrer. É isso. Nessa final da história, a morte morrerá. Desde Gênesis capítulo 3, irmãos, ela acompanha a humanidade. Ela tem entrado na minha vida e na sua, na minha família e na sua, sem pedir licença. Ela tem interrompido histórias maravilhosas, ela tem levado gente que a gente ama. Ela tem separado famílias, ela tem feito pessoas chorarem nos hospitais, chorarem nas rodovias, ela tem transformado casas em silêncio. Mas João está vendo uma coisa, irmãos: a morte não durará para sempre. Ela não será eterna, porque João está vendo Cristo vencendo a morte definitivamente. Para você e para mim, meu irmão e minha irmã, isso é esperança, porque a morte não tem a última palavra. O cemitério não vai ser o capítulo final das nossas vidas. Cristo abrirá os túmulos, e naquele dia os vivos e os mortos estarão na sua presença. E o texto continua: esta é a segunda morte, o lago de fogo. Olha, irmãos, não tem como pregar isso aqui com leveza, não. O inferno não é uma ideia. O inferno é algo real, é físico, a condenação final é real, a ira divina é verdadeira. Principalmente é necessário lembrar e falar sobre isso numa geração como a nossa, que gosta de falar de um Deus que ama, desde que esse amor não inclua santidade, juízo, verdade. Mas o Deus da Bíblia, irmãos, não é uma projeção das nossas preferências. O Deus da Bíblia não foi feito ou moldado, ou não existe de acordo com o meu gosto pessoal ou o seu gosto pessoal, e graças a Deus. Sim, Ele é amor. Verdadeiramente o Deus da Bíblia, irmãos, é santo. Graças a Ele, pecados são perdoados. Mas esse Deus, irmãos, Ele julga os impenitentes. Esse mesmo Deus, Ele acolhe o quebrantado.
Esse mesmo Deus condena os rebeldes. A Bíblia não nos permite escolher entre o cordeiro e o juiz, porque Cristo é os dois. O mesmo Jesus que disse: vinde a mim, também falou da dureza do inferno, onde ali haverá choro e ranger de dente. O mesmo que comeu com pecadores, advertiu os corações endurecidos. O mesmo que chorou diante do túmulo de Lázaro, vai ser o mesmo, irmãos, que vai julgar os vivos e os mortos. E aí o versículo 15, ele termina assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse alguém foi lançado para dentro do lago de fogo. Não está dizendo se alguém não foi simpático. Não está dizendo se alguém não fez algumas coisas boas. Não está dizendo, irmão, se alguém não pertenceu a uma igreja. Diz que o decisivo é estar ou não estar no livro da vida do Cordeiro. Em outras palavras, estar ou não estar em Cristo. Esse é o fiel da balança. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, a condenação não é uma questão de falta de religiosidade. A condenação é uma questão de separação do Cordeiro. O homem que rejeita Cristo, rejeita a sua única esperança de vida eterna. Jesus não é um caminho, Jesus não é um Deus, Jesus não é uma opção, Jesus não é mais um dentre tantos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os artigos aqui são definidos. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E não é Jesus e mais alguém. E não é Jesus e mais alguma coisa, e não é Jesus e mais uma crença, e não é Jesus e mais uma igreja, mais um líder, mais uma religião. Jesus é o único. No final da Copa do Mundo, irmãos, depois do apito, não adianta pedir mais 5 minutos, não adianta pedir mais um tempo de prorrogação, não adianta alegar que a equipe teve mais posse de bola, não adianta recordar títulos anteriores, o resultado está encerrado. Acabou. Da mesma forma, é no juízo final. Quando esse momento chegar, irmãos, acabou. O apito vai soar e não vai haver mais oportunidade. É por isso, irmãos, e somente por isso, que o Evangelho continua sendo pregado ainda hoje. Porque ainda hoje, irmãos, existe o convite da graça. Naquele dia vai ter sentença, mas hoje, Cristo abre os braços para salvar. O mesmo que vai sentar naquele trono para julgar, é o mesmo que está dizendo hoje: vinde a mim, benditos do meu Pai. Depois do apito final da Copa, não existe mais como mudar o resultado. Depois do julgamento, irmãos, também não tem como mudar. Alguns creem num reino milenar, alguns creem numa segunda chance. Não, isso não é bíblico, sinto dizer, isso não é bíblico. A graça chama hoje. Por isso a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, irmãos, Cristo continua recebendo pecadores, mas isso não vai ser para sempre. Existe um dia marcado no calendário de Deus. Todos nós sabíamos, ou
Os mais curiosos sabiam que a final da Copa do Mundo seria dia 19 de julho, hoje. Você e eu não sabemos o dia da grande final da história porque não aprove a Deus nos revelar, mas essa data já está marcada. A volta de Jesus já foi determinada antes mesmo da fundação do mundo. E sabe de uma coisa, irmãos? Nesse dia marcado no calendário de Deus, a pregação vai terminar. Eu terei terminado o meu ministério, pastores terão terminado os seus ministérios, igrejas terão concluído os seus ministérios. Não vai ter mais possibilidade de pregarmos, irmãos. A oferta do perdão vai ter terminado. A paciência de Deus vai ter chegado no limite. O tempo da espera terá se esgotado. O juízo, então, vai começar. Não vai ter mais tempo. Óbvio que isso não deve nos tornar frios, irmãos. Não é isso. Não é essa a motivação do texto. Pelo contrário, essa palavra deve nos tornar urgentes. Urgentes. Porque existe gente perto de nós, irmãos, que está caminhando a passos largos para esse tribunal. E que se chegarem ali diante do juiz, sem estarem lavadas pelo sangue do Cordeiro, serão condenadas. Gente que nós gostamos. Gente que nós faríamos tudo por elas. Gente importante para nós, preciosa para nós, gente da família, gente do trabalho, gente que senta perto de nós na escola, na faculdade, gente educada, gente boa aos olhos dos homens, tão boa que só falta ter Cristo. Gente religiosa, gente supersticiosa, mas gente sem Cristo. Igreja, a doutrina do juízo não foi dada para alimentar arrogância nos crentes. Ela foi dada para gerar santidade e compaixão. Sabendo que nós um dia estaremos diante desse trono e que naquele dia o prazo terá esgotado, isso é que deve ser gerado agora em nós, irmãos. Santidade, viver verdadeiramente para Deus, mas urgência e compaixão daqueles que ainda não estão vivendo para Deus. Quem verdadeiramente crê nisso que João está vendo aqui, irmãos, no inferno, o inferno como algo real, não trata a evangelização como um programa, como um culto no final do mês, como um evento que a igreja faz, como um hobby. Quem crê no juízo não vive distraído. Quem crê que Cristo voltará não brinca com o pecado. Essa semana eu vi um reels de um motoboy que quis fazer a pegadinha com um rapaz que estava na calçada indo trabalhar, até a camiseta dele assim, aquela logomarca do Atacadão, fazendo uma propaganda de graça aqui, né? O menino vai passando, o rapaz vai passando, o motoboy para e fala assim: escuta aqui, você acha que é melhor pedir ou tomar? Aí o rapaz olha para ele e fala assim: olha, pedir. Ele falou: então tá bom, passa o celular para cá, eu estou te pedindo, vou levar, o celular é meu. Aí o menino fala: você está falando sério? Ele fala: sim, estou falando sério. E pega o celular do rapaz. E aí fala para o rapaz: você quer o celular de volta? Você tem que farmar a aura aqui agora. Aí eu não tenho tempo para explicar isso aqui. Quem sabe o que é já sabe o que eu estou falando. Quem não sabe não está perdendo nada, né? Aí pergunta para o rapaz: você sabe o que é farmar a aura? Aí o rapaz fala assim: não. Mas você vai levar mesmo o celular? Vou. Aí o rapaz fica assim. Aí ele pega: vamos fazer uma selfie aqui? Eu estou brincando, rapaz, toma aqui seu celular, estou gravando para uma pegadinha. Aí o rapaz fala para o motoboy, o momento começa a virar naquela hora, fala para o rapaz assim, o rapaz fala para o motoboy: escuta, você conhece Jesus Cristo? Ele fala: conheço. Aí o rapaz faz uma outra pergunta para o motoboy: você já entregou sua vida para ele? O rapaz fala: ainda não. Aliás, o motoboy fala: ainda não. E o rapaz fala para o motoboy: isso é o que significa farmar a aura. Entregar sua vida para Jesus.
E aí o diálogo continua, obviamente, depois ele corta ali. Mas o que chama a atenção, irmãos? Aquele rapaz aparentemente estava sendo assaltado, depois ele descobre que é uma pegadinha, ele fica aliviado, em nenhum momento ele espanta, ele desespera, ele corre, ele briga, ele xinga, ele bate, ele entrega o celular quando ele acha que é uma pegadinha, quando ele acha que é um assalto, quando ele vê que é uma pegadinha, ele pega aquilo para trás, mas ele não vai embora. Ele aproveita aquela oportunidade e entra com o evangelho no coração daquele influenciador que está ali fazendo uma graça com ele. Meus irmãos, é isso. Quem crê que Cristo está voltando, não perde tempo. Não perde tempo. Não brinca com o pecado. Não duvida dessa verdade. Então, o que esse texto pergunta para nós, irmãos, é o seguinte: nosso nome está no livro da vida? Você tem paz em relação a isso? Você está vivendo em Cristo? A sua esperança está na cruz? Está na justiça de Cristo? Está na obra de Cristo? Você está preparado para se encontrar com Deus? Porque tem gente que, às vezes, está na igreja, é membro, é crente, mas tem medo de morrer, tem medo de Jesus voltar. Você está preparado para encontrar com Cristo se Ele voltar hoje? Se Ele voltasse agora? Você está preparado para se encontrar com Ele? Não por causa das suas obras, mas porque você crê na obra dEle. Se você precisa de arrependimento na sua vida, deixa eu te encorajar. Pare de procrastinar isso. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Não trate o evangelho como um assunto secundário. Não permita que a sua vida profissional seja mais importante do que a sua vida com Cristo. Não saia desse culto, meu irmão, minha irmã, apenas com emoção, ou apenas preocupado, ou apenas pensativo. A proposta principal da exposição dessa palavra é que você corra para Cristo agora. É que você abandone o pecado nesse exato momento. É que você creia no Cordeiro, é que você submeta-se ao Rei que é Salvador, ao Juiz que está no trono, que verdadeiramente você se lance nos seus braços. Porque hoje, irmãos, hoje a Copa do Mundo terminou. Uma seleção está lá celebrando, a outra deve ter saído muito mordida, ainda bem. Mas o estádio esvaziou. A festa já acabou, ou está acabando. As medalhas vão perder o brilho, daqui a pouco os jornais começam a falar de outra coisa. Esses campeões de hoje, eles vão envelhecer. A memória desse torneio vai ser substituída pelo próximo torneio que virá daqui 4 anos. Mas, meus irmãos, vai haver uma final que ninguém nunca vai esquecer. E naquele dia, o nosso Salvador estará sentado ali no trono. A Bíblia nos mostrou aqui hoje que o céu e a terra fugirão da sua presença. Os mortos ressuscitarão. Os livros serão abertos. As máscaras irão cair. Toda injustiça vai ser exposta. Toda sentença proferida por Ele vai ser perfeita. Mas a mensagem do texto, irmãos, não é apenas assim: prepare-se para se encontrar com esse terrível juiz. A mensagem do texto também é: corra para os braços do Salvador. Porque aquele que vai estar sentado no trono, irmãos, é o mesmo que esteve pendurado no madeiro da cruz. É o mesmo que tomou para si a condenação do seu povo. É o mesmo que carregou os meus e os seus pecados, suportou a ira de Deus que estava sobre nós, morreu no nosso lugar e ressuscitou para nos tornar aceitáveis, para nos justificar diante de Deus. A cruz, irmãos, é o lugar onde a justiça e a misericórdia se encontram. E é por isso que aqueles que estão em Cristo, o julgamento não será
condenação. O julgamento será, irmãos, subir no pódio e levantar a taça, ou melhor, a coroa, e celebrarmos para sempre a nossa vitória com o nosso Salvador. Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Desde agora, nós já podemos celebrar essa vitória dessa final da história da humanidade, irmãos. Nós não esperamos o julgamento confiando na própria performance de cada um de nós. Nós esperamos esse dia, irmãos, confiados na justiça de Cristo, que é o próprio juiz. A gente não vai comparecer naquele dia falando para Deus: olha como eu fui bom, abra os meus livros aí, você vai ver. A gente vai chegar diante dele naquele dia dizendo: a minha esperança está no sangue do Cordeiro Jesus. A minha esperança está no sangue do Cordeiro Jesus. Nós precisamos levar, irmãos, para a nossa vida algumas aplicações práticas desse texto. Talvez você está agora cansado, já preocupado com o horário, já querendo ir embora. Eu quero encorajar você, pastoralmente falando, carinhosamente falando. Tome para a sua vida essas 5 coisas aqui. Ela é mais importante do que chegar na sua casa hoje. Tome a decisão de viver a sua vida diante dos olhos de Deus. Você precisa se lembrar que Cristo está te vendo. Então hoje, toma a decisão de abandonar o pecado secreto, que ninguém viu, que ninguém sabe, mas que Deus está vendo. Cultive uma santidade real ao Senhor, por causa do Senhor. Segunda decisão: examine a sua fé. Examine a sua fé. E não só hoje. Quem sabe é um exercício periódico daqui para frente. É não se contentar com uma religiosidade externa. É não se contentar em ir à igreja, ou ser membro da igreja, ou estar envolvido numa atividade da igreja. É verificar se a sua confiança está de fato em Cristo. Terceira coisa: corrija imediatamente os seus relacionamentos. Perdoe quem você precisa perdoar. Por que você está guardando essa mágoa, essa dívida ainda? Mas também peça perdão a quem é de direito. Alguém que você magoou, alguém que você fez algo errado, e eu sei que seu coração sabe. Toma a decisão, peça perdão. Assuma a atitude de reparar danos, de abandonar amarguras. Meus irmãos e minhas irmãs, a eternidade é séria demais para a gente viver alimentando pecados pequenos ou erros pequenos dessa vida. Quarta coisa: comece a usar melhor o seu tempo. O pessoal está dizendo por aí que tempo é dinheiro. Eu posso dizer que não é dinheiro. Tempo é eternidade. Invista naquilo que vai permanecer diante de Deus. Sirva mais as pessoas. Ame mais as pessoas. Envolva-se mais no discipulado com as pessoas. Evangelize. Faça o bem a quem você puder. Existem pessoas ao nosso redor caminhando para o julgamento sem Cristo. A doutrina do juízo, irmãos, deve despertar compaixão missionária, não orgulho religioso. Eu estou salvo, você não está, e eu não estou nem aí. Eu estou salvo e eu quero que você esteja também. Vem comigo para Cristo. Por fim, mas não apenas isso, descanse na obra de Cristo. Você já entregou sua vida para Cristo? Verdadeiramente, Ele é o Senhor da sua vida. Então não precisa viver uma vida dominada pelo medo.
Porque Cristo Jesus já pagou o preço do seu resgate, já tomou a sua condenação. Persevere agora com reverência, com gratidão e com esperança, porque ninguém pode te tomar das mãos do Salvador. Se ainda não tem certeza da sua salvação, então deixa eu te falar uma coisa. Não espere esse dia. Não espere a abertura desses livros para você querer levar Deus a sério. Não vai ter mais tempo. Hoje é o tempo. Hoje é dia de graça. Hoje é dia de arrependimento. Meus irmãos, hoje é dia de salvação. Se você não tem certeza da sua salvação, confirme isso hoje. Entregue a sua vida para Jesus. Senhor, eu não sei tudo ainda, mas uma coisa eu sei. Eu quero que a minha vida seja do Senhor. Eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu quero me arrepender da vida que eu tenho levado diante do Senhor. Eu quero buscar viver uma vida que agrade ao Senhor. Então, hoje, eu tomo uma decisão. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Ou quem sabe hoje a decisão seja voltar para os braços do Senhor. É a mesma coisa. Faça isso. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração.